Ok, meus irmãos, aprendendo a orar com Jesus, primeira parte. Vão ser algumas pregações, domingos pela manhã, sobre a famosíssima oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou como modelo, que nós conhecemos como Pai Nosso, certamente porque são as duas palavras iniciais, e assim ficou conhecida. Vamos a Mateus capítulo 6. Ele vinha dando instruções de como ele gostaria que fosse um comportamento de um discípulo dele, ao mesmo tempo criticando os fariseus, que faziam de uma maneira muito legalista, muito externa, para as pessoas verem as coisas, jejum, oração, gostavam de aparecer. Então ele fala aqui no problema de ser visto diante dos homens, aqui no versículo 1 do capítulo 6, fala em dar esmola com descrição, no versículo 2 a 4, aí no versículo 5, ele chama de hipócritas os fariseus, porque gostavam de orar publicamente para todo mundo ver, orações bonitas e tal. Tu, porém, quando orares, versículo 6. Então ele ensina essa oração modelo no contexto em que ele estava criticando, denunciando fariseus que oravam de uma maneira errada, com a intenção errada de serem vistos e quererem se mostrar às pessoas. Ele então diz que deve ser em secreto, as orações devem ser genuinamente individuais, pessoa e Deus, não que é proibido a oração em público, como nós fazemos, inclusive de uma maneira discreta, mas o Novo Testamento apoia a oração em público, poderia estar passagens também, claramente. Então não é uma denúncia contra a oração em público em si, mas é a intenção quando orava em público. Então a denúncia dele principal é que os fariseus queriam aparecer. Se eles orassem em público com toda sinceridade, para levar aquilo que eles queriam dizer a Deus, juntamente com as pessoas que estavam ao redor, tudo bem. Como Paulo aprovou orações em público, mas com a motivação correta. Mesmo assim, Jesus aqui concentrou na oração absolutamente particular, de uma forma realmente pessoal. Quando forem orar, façam assim, fechem a porta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. E não use de vãs repetições. E não vos assemelheis a eles, no versículo 8. Então, depois de todos esses, não faça assim, não faça assim, não faça assim, seja discreto e tal. Aí veio, certamente, na mente dele a ideia de eles vão orar o quê? Eles precisam de orientação. Porque eu mandei eles não repetirem. Não usem de vãs repetições como os gentios. Repetindo. Coitados, eles não sabem nem o que orar. Como orar. Deveria ser uma novidade muito grande para os discípulos. Não é para orar como os fariseus. Nossos líderes, nossos modelos, até aquele ponto. Não é para orar como os gentios. Está tudo errado, com eles também. Eu vou orar como? Bom, pelo menos já sei como. Em secreto. Trancado no meu quarto. É, isso mesmo. Ótimo. Mas o que, Senhor? Vou orar o quê? Não posso repetir. Eu vou conversar com Deus, ele não me responde. O que eu faço? Então, nesse contexto, ele diz, pois agora eu vou dar a vocês o modelo de como um crente deve orar. Agora é claro que se você decorar isto e orar toda vez, você caiu exatamente daquilo que ele disse, para não fazer. O quê? Usando, interessante, vãs repetições, vazias. Deus não gosta de repetição. Curioso como tem pessoas que puxam rosário,
e tu repete 10 vezes, 50 vezes. Eu fiz isso quantas vezes nessa minha conversão. É incrível. Parece que a Bíblia é outra que usam, e é mesmo, está lá. Mas certamente tem um rodapé que desfaz tudo o que Jesus disse. E tem lá um imprimatur, imprime-se, né? Imprima-se lá que a autoridade máxima de Roma mandou. Então, acabou, a Bíblia fica anulada. É isso. E em milhares de outras coisas. Então aqui está muito claro. É um modelo, né, para você repetir, feito papagaio. Nesse modelo ele fala em várias áreas da vida cristã. E eu vou comentar cada frase dessa ao longo de alguns domingos, se Deus quiser, mas de uma maneira não muito profunda. As mensagens de manhã não são assim muito longas. Então vai ser uma visão mais ou menos panorâmica. Talvez para lhe estimular, ajudar de uma maneira mais profunda, comprar algum livro que vá mais fundo nisto. Mas é empolgante. Eu vou tocar apenas em alguns pontos, né, os mais óbvios, não vamos aprofundar demais. Mesmo assim, espero que seja útil. Mateus 6 e 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oração belíssima, e tinha que ser belíssima, vinda do Senhor Jesus Cristo, com o propósito claro, declarado, de nos ensinar. Obrigado por esta lição, esse modelo que Ele nos deu, e nos ajuda a praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Vamos até santificado seja o teu nome, hoje. Começa com o crente se dirigindo a Deus, ao Deus Criador, Todo-Poderoso, o Jeová, Deus Jeová, eu sou, dizendo Pai. Se uma criança, adolescente, 10, 12 anos, quiser imaginar o privilégio de simplesmente ter alguém para dizer e para chamar de pai, coloque essa criança em contato com um órfão que nunca viu o seu pai, e conversar mesmo. A falta é grande de alguém não ter um homem para chamar de pai, ou porque não sabe quem é o pai, ou porque perdeu o pai muito cedo, o pai morreu, ou porque o pai deixou a família muito cedo, por qualquer motivo. É muito maior o benefício que faz a nós termos alguém para chamar de pai, do que nós podemos imaginar. Sei que tem todo tipo de pai, sei que tem aquele que é um pai ausente, é um pai, não é um bom pai, mas a parte disto, ou talvez dizendo, mesmo com isto, não deixa de ser um privilégio de chamar um certo homem de seu pai. Pois todo crente, independente de situação, a qualquer momento, sem escolher hora, nem circunstância, nem conveniência, pode chamar pai. Já pensou o tamanho do seu privilégio de poder simplesmente dizer isso? Você que nasceu tendo como pai o diabo, você trocou de pai. Você pensou nisso? Se alguém diz, não, Deus sempre foi o meu pai, essa pessoa não entendeu o Evangelho, não entendeu um dos pilares do Evangelho, a conversão a Cristo de uma pessoa cega, morta nos seus pecados,
separada de Deus, tendo por pai o diabo. E pela conversão a Cristo, aquela pessoa recebeu o poder de ser feita filha de Deus. O poder sobrenatural. Deus fez aquela pessoa, ou aquele cidadão, filho, através da fé no Filho unigênito de Deus. Então não é uma coisa pequenina, sem muita importância, alguém chegar a dizer, não, Deus sempre foi o meu pai. Errado. Má doutrina. Nós nunca vamos, nesta vida, nem sei se na próxima, imaginar plenamente o que significa nós termos sido feitos filhos de Deus, como João diz lá em João 12, a todos quantos foram feitos filhos de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando um filho diz pai, em termos terrenos, aqui, para o seu pai daqui de baixo, pode ocorrer que o pai não ouça, não estava atento, o pai não é bom de ouvido, ou pode ser que o pai ouça, mas não dê atenção, ou não quer atender. Mas quando um crente clama pai, presta a palavra, pai, ele terá os atentos, os ouvidos mais atentos do mundo, e o coração mais bondoso que pode existir à sua disposição. Ele aciona este ser infinito, muito longe da nossa concepção, em tudo o que quer dizer dos seus atributos de bondade, de amor, de poder. Ele aciona só dizendo pai. É muito forte, um privilégio. Nunca chame Deus de pai de uma maneira leviana, de uma maneira sem pensar. Pai nosso, interessante, não é pai meu, como Cristo colocou aqui. Pai nosso, às vezes nós agimos como se fôssemos filhos únicos. Queremos que Ele seja paciente conosco, misericordioso, amoroso, só conosco, às vezes, quando envolve situações em que estão incluídas outras pessoas. E como nós não vivemos numa ilha, muitas vezes as nossas orações são em detrimento não, envolvem outras pessoas, muitas vezes. Que eu seja o escolhido. Estou louco para ser diácono, só tem uma vaga. Que seja eu, pai, meu pai, minutinho. O outro talvez queira ser diácono também, mas só tem uma vaga. Então não se esqueça que ele é pai do outro também. Ele é seu pai, pode chamá-lo de pai, é próprio, tudo bem. Mas o outro também pode. Nunca entendi esses jogos de futebol, que eu tenho cada vez mais abuso, que são verdadeira idolatria que se fazem com os jogadores e tudo isso aí. Muitas vezes acendem vela e fazem rezas, e às vezes apelam para o santo, apelam para Jesus, para tudo que é santo aí, para ganhar o Flamengo. Só que a turma do Botafogo está fazendo as mesmas rezas, acendendo vela para os mesmos demônios, e estão orando pretensamente para o mesmo Deus, do mesmo jeito lá. E como é que fica? Como é que vai ser? Aí eu fico pensando, tudo bem, tira os pagãos no meio da história, que eu pintei aqui pagãos, mas deve ser a coisa mais ridícula do mundo. Dois crentes, vibradores com o futebol, tudo bem, que sejam lá, mas um tendo a tolice, a criancice de orar ao Pai Celeste por uma vitória do seu time. O outro é crente também, da mesma igreja, senta ao lado do outro, canta no coral, junto com o outro, aí ora ao Pai
pela vitória do outro time. Estou dando isso apenas como um exemplo. Há situações em que uma coisa vai ser relacionada com a outra. Ou é você, ou é outro, ou são outros. E eles são, falando de crentes, são filhos de Deus também. Tenha cuidado quando for orar por alguma coisa na sua vida, porque muito provavelmente vai estar envolvido outra pessoa, sua esposa. Está vendo? A grande parte das orações que você faça a Deus sobre sua pessoa envolve de alguma forma a sua mulher, o seu marido, os seus filhos pequenos em casa. Um pastor vai envolver as ovelhas da igreja que ele pastoreia. É claro. Então não esqueça que é Pai Nosso nesses momentos. Certo? Vai haver momentos em que a oração é mesmo só para você, exclusiva para você e tudo mais. Mas essa lembrança é excelente. Nós somos muito egocêntricos em tudo. Já notou? Nunca notou? É porque você é muito novo, talvez, né? Mas você é egocêntrico. Pastor, não me acuse assim. O senhor não me conhece a esse ponto, nem precisa me conhecer. Está passando agora uma pessoa lá na frente da igreja, lá no meio da rua ali, ela é egocêntrica. Lá em Tóquio, o japonesinho que está lá, é egocêntrico. Eu sou egocêntrico. Todos nós somos. E muito mais do que deveríamos. Queremos monopolizar as coisas para nós. E às vezes nós queremos monopolizar até Deus para nós. Eu já vi crentes conversando, não, porque o meu Deus, porque o meu Deus. Rapaz, você está lembrando que ele é meu Deus também? É porque o meu pai, ele é meu pai também. Igualzinho, rapaz. Vamos parar um pouco e vamos pensar nisso aqui. O fato é que se você pudesse, você monopolizaria o próprio Deus só para você. Só que eu confesso que nesse egocentrismo de querer monopolizar Deus para você, eu confesso que deve haver algo daí, um toque que agrada a Deus. Um toque, porque você está valorizando a Deus. E Ele gosta de ser valorizado, de ser querido, de ser amado, de ser adorado. Então, algo agrada a Deus. Eu imagino. Quando um crente quer dizer, eu quero Deus, é só para mim. É só algo. Só um pedacinho disso. Em outras palavras, deseje intensamente a Deus para você, mas tira o só. O segredo é esse. Outra coisa, ele é infinito. Então ele pode ser totalmente seu e totalmente do outro, totalmente do outro, totalmente do outro. Deus pode, por mais que você divida a atenção de Deus, dividir o infinito, não se divide, porque continua sendo infinito. Então, ele pode dar atenção como se você fosse o único filho de Deus dele no mundo. Pode, porque ele é infinito, poderoso demais, onisciente. Então, deseje intensamente a pessoa de Deus e queira a pessoa de Deus pertinho de você como seu pai, que ele é. Mas tira a ideia de só. Deixe que ele fique também com os outros. Quando agradecer por uma coisa que ele fez a você, agradeça o que ele fez pelos outros, porque ele é pai dos outros também. Quando você pedir uma coisa para si, que é muito saudável, peça para os outros também. Aliás, essa é a oração intercessória. É isso aí. É quando você pede a Deus por outro. Então, esta ideia de Pai Nosso, ela entra também nesta área da oração, quando nós estamos agradecendo ou pedindo a Deus. Porque você se lembra, tem mais gente para quem eu devo, para quem eu devo pedir ou agradecer. Então, isso é ter no coração o fato de que Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai e Ele é o nosso Pai.
Ele é o meu Pai e é o nosso Pai. Quando for falar com um crente, no meio de uma discussão com você, não diga assim, o meu Deus. É um pouquinho, não sei se a palavra é ofensiva, é um pouquinho ofensiva. Eu já ouvi várias vezes isso, eu nunca gostei de ouvir assim. É porque o meu Deus, né? Digo o nosso. Quem estás no céu? O Pai soberano, transcendente, cujo trono está no alto, incontaminado. Vamos já falar da incontaminação dele, da santidade dele, vendo tudo de uma maneira soberana, altaneira, totalmente diferente da maneira míope como nós vemos aqui embaixo. Um Deus cujos valores são espirituais. Se ele está no céu, é porque o céu é o ambiente natural dele, o lugar da presença imediata dele. Lá é a sede do poder dele, e é no céu onde se encontram os grandes interesses, os principais interesses, mais imediatos interesses de Deus. Está nos céus, é no plural mesmo. Agora, se eu sou filho dele, e os interesses do meu Pai estão no céu, ele próprio está no céu, eu também deveria colocar os meus interesses onde ele tem os dele. É natural. Porque na realidade, o correto era nós estarmos lá, ao lado dele, onde ele está. Ele não está no céu, eu quero ir para lá. E tudo isso é extremamente saudável, nós queremos ir para lá. E nós vamos para lá. Faz parte da nossa fé, querer ir para lá, questão de tempo. Não se preocupe não, você vai. Ela não é nem preocupada. Não se desanime não, porque você vai para o céu. É assim que se deve encarar a morte. Não, eu não vou me preocupar com a questão da morte não, porque eu sei que eu vou morrer um dia. Não, mas não é o contrário. Eu sei que vai demorar a morrer, eu sei. Não, eu preocupado eu ficaria se eu não fosse morrer. É um desastre, uma desgraça eu ficar nesta vida aqui. Quanto tempo? 80 anos? Cada vez mais doente, cada vez mais fraco, cada vez perdendo mais gente. Meu pai toda semana diz que perde um conhecido, um amigo, toda semana ele perde um. Maneira de dizer, constantemente perde um. Então, cada vez mais, e vamos ficando mais cansados, mais dependentes de filho, de neto, de bisneto, e ficar aqui 90 anos, 100 anos. Não é assim que o crente deve ver, não. Ele deve ver do ângulo assim, tudo bem, eu fico até 90, 100, mas da maneira que tu queres e como submissão a ti, Senhor, mas por mim, eu estaria aí. Tu não estás aí? Pois meu lugar é aí. É assim que o crente deve fazer. E as nossas atenções, enquanto estamos aqui com 80, 90, seja quanto for, 30, as nossas atenções devem estar voltadas para lá, como Paulo diz em Colossenses 3, 2, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Ele ainda coloca, eu acho gostoso ali, porque ele ainda coloca um aspecto negativo, não é só pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Nossos maiores investimentos devem estar no céu. Eu vou ler, eu sei que eu corro o risco de ler uma passagem conhecidíssima, e quando é uma passagem muito conhecida, os crentes desligam os ouvidos. Ah, você já conhece, estou cansado de ouvir, pena. Então vá, abra sua Bíblia. E liga o ouvido e o coração, porque é conhecidíssima sim, mas utilíssima. Mateus 6, 19 em diante, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E eu vou acumular tesouro aonde, Senhor Jesus Cristo? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ah, coincidência! Exatamente onde Jesus disse que Deus, meu Pai, está. Pai nosso que estais no céu, junte o seu tesouro no céu, é lá. Óbvio que não é coincidência.
Se seu pai está lá, é lá onde deve estar os seus interesses, porque os dele estão lá. E é onde você próprio vai, como já comentei. Então, só esse brado na oração que Jesus nos autoriza, melhor dizendo, nos ensina a dizer, deveria nos lembrar que as coisas daqui são secundárias e muitas vezes confusas. As coisas daqui nos atraem como um grande e maldito imã. Grande e maldito imã, puxando o nosso pensamento para baixo, os nossos interesses para baixo, nossas melhores energias para baixo, dedicando o melhor do nosso tempo para as coisas de baixo. Por isso que eu digo que é maldito imã, porque é exatamente o contrário do que deve ser tesouro no céu. Então, quando pensar no Pai Celeste, pense no céu, e quando pensar no céu, pense no Pai que está lá. Finalmente, santificado seja o teu nome. Quando pensar em santo, sempre pense em duas ideias. Separado do que é ruim. Separado, colocado à parte, isolado. E, como consequência disso, incontaminado. Alguém que está totalmente separado do que é ruim, está incontaminado. Esta é a ideia básica de santidade. Puro. Então, ele é um Deus que não se mistura com o pecado. Um pecado não pode penetrar no céu. Por isso que para entrar no céu tem que estar absolutamente perdoado de todos os pecados. Isso só acontece em Cristo. Então aqui é um desejo que o nome de Deus seja mantido puro nesta terra, respeitado na terra e no universo todo. Mas se você está aqui na terra, não tem mais a ver com alguma coisa que você pode fazer. Na realidade, alguns estudiosos acham que aqui começa a série de pedidos que vem na oração, porque o inicial é dizer Pai nosso que estás nos céus, mas aí vem os pedidos. Eu não considero exatamente, discordo um pouco, eu não considero exatamente aqui um pedido, eu considero a expressão de um profundo desejo, é assim que eu vejo. Santificado seja o teu nome. Obviamente não adianta você dizer que todos santifiquem e respeitem o teu nome, se você é o primeiro a não fazer isso. Então, comece você a ser um grande santificador, acho que eu inventei uma palavra aí, do nome de Deus. Ou seja, alguém que de alguma forma procede que o nome de Deus, como consequência, é santificado. Mas o que seria mesmo, em poucas palavras, na prática, santificar o nome de Deus? Claro, a primeira ideia que vem é não usar o nome de Deus de uma maneira leviana, blasfêmias, não falar mal de Deus. É a primeira ideia que vem, e está certo, tudo isso. Porém, antes disso, sem desconsiderar a importância de falar de uma maneira atenciosa, elogiosa, reverente sobre o nome de Deus, mas é muito importante isso, viver de tal maneira que as pessoas nos vejam e respeitem o nome de Deus. Ao fazer isso, você está mostrando que o seu desejo, ou até mesmo um pedido, como alguns acham, como eu já falei, santificado seja o teu nome, você está levando a sério. Algo assim, o que depender de mim, o nome de Deus vai ser honrado nesta terra. Eu sou considerado, eu me chamo o filho de Deus, chamo, pois eu vou fazer o que eu puder para o nome deste meu Pai ser honrado. Eu me chamo servo de Jesus Cristo, chamo o senhor de discípulo de Cristo, pois eu vou fazer tudo o que estiver ao meu pequeno alcance, mas é o meu alcance, tudo que eu puder fazer eu vou, para que o nome deste meu Senhor, deste meu Salvador, seja glorificado, honrado, respeitado
nesta terra. Tudo isso se resume numa frase do Senhor Jesus Cristo, dele próprio. Mateus 5:16, na mesma ocasião, foi no Sermão do Monte. Vocês conhecem a passagem, é outra, que quando eu falar, vocês vão desligar. Essa eu já conheço, não faça isso. Mateus 5:16. Depois de dizer que nós somos a luz do mundo, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Acho que o crente devia ler isso aqui todo dia, todo dia, todo dia. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eu vou brilhar? Eu não quero me gabar, Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser comentado, eu não quero ser badalado, eu não quero ser famoso. E ele iria dizer: eu não estou dizendo nada disto, observe o motivo que eu estou dando, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mesmas palavras: Pai nosso que está no céu. Você no céu, ele no céu, você na terra. Enquanto você não vai para lá, você vai jogando seu tesouro para lá. O que você tem de valioso, seu tesouro, a maior parte do seu tempo, da sua energia, do seu pensamento, tudo, você vai jogando para o céu, enquanto você não vai para lá. Enquanto você está pela terra aqui, tem outra coisa para você fazer: se comportar de uma maneira tal que as pessoas glorifiquem o nome de Deus, falem bem, santifiquem, honrem o nome de Deus. Agora, se você se comporta de uma maneira correta, como Cristo deseja, e as pessoas lhe gozam, aí não é problema seu, aí você já fez o que deveria ter feito como um servo fiel, e a pessoa vai dar conta diante do Pai que está nos céus, do Pai nosso, não dela, que está nos céus. É outra coisa. Quero encerrar lendo um triste exemplo de quem fazia o contrário. Se comportava de uma maneira tal que o nome de Deus era blasfemado entre eles. Quem eram? Judeus. Romanos 2:24, Paulo faz uma acusação forte, que é o contrário do que Cristo disse quanto a nós brilharmos como luz do mundo. Romanos 2:24, 23, concluindo um longo pensamento. Romanos 2:23 e 24, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Preferia morrer 10 vezes do que saber que eu causei alguém sério, não precisa nem ser crente, mas sério, a blasfemar o nome de Deus, a desonrar o nome de Deus, propriamente, com sentido. É errado fazer isso, mas tendo como base um comportamento meu. O pastor ali, ele fez isso. É o fulano que se diz crente, é a fulana que se diz crente, ela fez isso, ela tem feito isso, essa é a vida dela, tem agido assim. Que crente é este? Que Salvador é esse? Que Espírito Santo é esse que ele diz que habita nele? Eu acho que não há algo mais trágico na vida de um crente do que isto: se comportar de uma maneira tal que o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome do Espírito Santo é blasfemado, vilipendiado, tratado mal, desonrado, desrespeitado por causa de um comportamento seu. Tenha muito cuidado com isto. Então, quero encerrar comemorando, irmãos, a maravilha que é nós termos como o próprio Deus poderoso, Criador de tudo, um Pai soberano que mora no céu, cujo nome dá prazer a Ele de ser respeitado e reverenciado como é para ser,
e pensar que recebemos de Cristo o privilégio de, como filhos de Deus, nos comportarmos de uma maneira tal que sejamos luz, luz na terra, para que as pessoas vejam as nossas boas obras, nosso comportamento, nossas atitudes e digam assim: eu queria ter o Deus que esse homem, essa mulher tem, porque ele foi transformado e ele age de maneira corajosa, age de maneira correta para honrar o nome de Deus. Deus nos ajude a termos esse privilégio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por essa oração belíssima, esse modelo, e que nós possamos continuar nos próximos domingos expondo gostosamente essas tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.